Fala pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar o quanto a iluminação é parte fundamental na nossa casa? Definir a temperatura de cor, a luminosidade de cada ambiente faz com que definitivamente a gente mude o patamar da nossa experiência dentro da nossa casa. A gente vai começar hoje uma série de vídeos que vai tentar te tornar um expert no assunto. Bom, pessoal, para começar a gente precisa entender alguns conceitos básicos. O primeiro deles é a potência. E a potência, diferente do que o senso comum indica, não tem nada a ver com a capacidade da lâmpada em iluminar o ambiente. A potência vai dizer para a gente qual que é o consumo energético de determinado equipamento, de uma determinada lâmpada, num determinado período. Dizer que uma lâmpada ilumina mais que a outra apenas pela sua potência seria equivalente a dizer que um caminhão é mais veloz que uma moto apenas porque tem um motor mais potente. Lumens. Esta sim é a unidade de medida para avaliar a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa. Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Se a gente tem uma lâmpada que produz 2000 lumens, ela ilumina 2 vezes mais que uma lâmpada que produz 1000 lumens. Ainda que essa lâmpada de 2000 lumens tenha uma potência inferior à lâmpada de 1000. Bom, e sabendo desses conceitos, é um importante comentário a se registrar. Como a potência é o consumo energético do equipamento e lumens é a capacidade de o equipamento iluminar um determinado ambiente com mais ou menos luz, é prudente maximizar sempre o custo-benefício. E existe já em algumas embalagens de alguns produtos uma medição chamada eficiência luminosa, que nada mais é que os lumens dividido pela potência do equipamento. Então, quanto maior esse fator, quanto maior for a eficiência luminosa, mais você vai conseguir iluminar utilizando uma menor potência, economizando dinheiro. Bom, esses dois conceitos iniciais são mais teóricos. Eu vou entrar agora num conceito que chama temperatura de cor. A temperatura de cor, basicamente, é a coloração da lâmpada. Então, quanto a luz for mais quente, mais próxima do amarelo ela é. Quando a luz é mais fria, mais próxima do branco azulado a luz é. A temperatura de cor é medida em Kelvin, e o Kelvin é uma unidade de medida assim como o grau Celsius e o Fahrenheit. Aliás, eu aposto que você achou que as aulas de física não serviriam para nada no ensino médio, né? Kelvin vai ilustrar ali, junto com um determinado número, qual que é a temperatura de cor daquela lâmpada. Quanto menor, quanto mais próxima dos 3000, 2800, mais quente, mais amarelada a lâmpada vai ser. Quanto mais próxima de 6000, ou seja, quanto maior for esse número, mais próxima do branco azulado essa lâmpada vai ser. E parece um pouco confuso, né? Quanto maior a temperatura, mais fria ela é. Esse conceito basicamente é tirado de uma das leis da engenharia, a lei de Planck. Aliás, vou poupar vocês dos comentários aqui, vou ser bem resumido aqui na minha explicação. Basicamente, esses conceitos são tirados de uma seguinte definição. Imagine uma peça de aço que está sendo aquecida. Quando a gente começa a aquecer, ou seja, numa temperatura próxima a 2800, 3000 Kelvin, a peça tem uma coloração avermelhada, meio amarelada, e conforme a gente vai subindo a temperatura, essa cor ela vai se tornando menos vermelha, mais amarela, né? E aí, se a gente continua incluindo o calor e atinge uma temperatura, por exemplo, de 6000 Kelvin, a cor dessa peça vai ter um branco azulado, né? Vai ser uma cor meio diferente. Então, basicamente, é daí que vem o conceito. Quanto maior a temperatura, mais fria a lâmpada é. Quanto menor a temperatura, por consequência, mais quente a lâmpada é. E, aliás, entender sobre a temperatura de cor é muito importante para a gente, principalmente porque você já deve ter ouvido falar em algum momento na sua vida de ciclo circadiano. É um mecanismo desenvolvido pelo nosso corpo durante os vários anos de evolução que vai fazer com que o nosso organismo desencadeie uma série de reações durante o dia. Por exemplo, quando você acorda, a luz do sol é mais próxima do amarelo, assim como no final da tarde. Essa luz, ela é capaz de produzir no nosso organismo a produção de certas substâncias específicas para aquele período do dia. Durante o meio-dia, quando o sol tem lá sua potência máxima, sua máxima capacidade de despejar luz, essa luz ela é menos amarela do que no início da manhã e no final da tarde e mais branco-azulada.
e isso faz com que o nosso corpo não produza essas substâncias que seriam produzidas no final da tarde ou no início da manhã. E é por esse motivo que a gente tem que ser bem cuidadoso na hora de escolher as luzes para cada ambiente da nossa casa, né? Pensando já no ciclo circadiano, como eu expliquei. Então, salas e ambientes de lazer ou até os quartos sempre vão ter luzes mais próximas ao amarelo, luzes mais próximas de 2800, 3000 Kelvin. Enquanto outros ambientes, como a sua cozinha, a sua lavanderia, vão ter luzes mais neutras ou mais frias, né? Mais próximas dos 4000, 5000, 6000 Kelvin, né? E aí no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, a gente sempre vai ter luzes bem mais frias, próximas aos 6000 Kelvins, que é para nos manter alertas, com atenção naquilo que a gente está fazendo. Bom, dito isso, é legal destacar que já existem produtos no mercado que são capazes de configurar diferentes ambientes num único produto. Cada vez mais frequente a gente tem feito home office, né? E muitas vezes a gente adapta um dos cantos da nossa casa, seja o quarto, seja a sala, como um ambiente de trabalho, como um escritório. E já existem produtos que a gente consegue configurar para que ele reproduza a luz natural ao longo do dia. Existem lâmpadas que variam a cor ao longo do dia. Então ela começa numa cor mais amarelada no início da manhã e no final da tarde, e durante o restante do período do dia ela tem uma cor mais neutra, mais fria, né? Então a gente consegue adaptar ali num único ambiente, com um único produto, diferentes cenários, né? Bom, e além dessas lâmpadas que são capazes de alterar a temperatura de cor ao longo do dia, a gente também tem lâmpadas que são capazes de alterar a luminosidade a partir de um determinado comando. Essas lâmpadas são chamadas normalmente de dimerizáveis, né? Elas precisam de um interruptor analógico ou digital para serem controladas. Os interruptores digitais são controlados normalmente por algum assistente virtual ou por algum hub, alguma central inteligente que você tenha na sua casa. Mas não se espante, quando eu falo de hub, central inteligente, é muito simples fazer isso. Inclusive, a gente vai aprender a fazer isso no nosso canal, tá? Como que a gente pode configurar lâmpadas e os demais objetos da sua casa para se comportarem em função de determinadas experiências, determinados cenários que você queira reproduzir. Então, pessoal, recapitulando tudo que a gente falou no vídeo de hoje, a gente começou lá falando sobre alguns conceitos básicos: potência, lumens, temperatura de cor, lâmpadas dimerizáveis. A gente vai continuar na nossa série de vídeos aí falando sobre o assunto. A gente também vai trazer aqui os tipos de lâmpadas e luminárias que podem ser utilizadas na sua casa, em cada ambiente, quais os cuidados que você tem que tomar para cada tipo de situação. E é claro, o assunto principal do nosso canal é trazer automação para dentro de nossas casas. Então, lembra lá, eu falei um pouquinho sobre os hubs, sobre as centrais de automação. A gente vai mostrar que é possível configurar essas centrais a partir do seu celular, sem grandes cursos ou dificuldades para fazer isso, e é tudo sem fio, não precisa fazer nenhuma obra mais na sua casa. Com pequenos ajustes você já consegue montar uma casa autônoma que consegue criar cenários a depender do que você quer fazer dentro da sua casa. Obrigado, pessoal.